Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal e o nosso objetivo é que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a história, né? Nessa passagem que a gente tem como professor, o que mais a gente ouve é que história é chato, que história tem que decorar, e o objetivo do nosso canal, entendendo a história, é que nós possamos ver a história por um outro lado. A gente vai ver que a história é muito mais do que decorar nomes, datas, mas a história vai ajudar a gente a compreender muitas coisas sobre o passado, claro, mas também sobre o nosso presente. E para começar, as nossas aulas aqui no nosso canal, eu separei, nada mais, nada menos do que um conteúdo para a gente entender o que é história. Então eu coloquei aqui para a gente, para entender a história. Você que está aí sabe o que é história? Então eu trouxe uma definição que vai nos ajudar a compreender esse conhecimento. Então vamos lá para a nossa primeira definição aqui no nosso canal? Eu costumo trabalhar com esse historiador, o Mark Bloch. E ele tem uma definição bem interessante do conteúdo de história. Ele diz o seguinte, que a história é a ciência dos homens no tempo. Então, só nessa frase, a gente já consegue definir muita coisa. A gente vê que a história é uma ciência, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, que a história não seria uma ciência. Por tantas coisas, devido ao processo de construção, a gente sabe que a história é uma ciência sim, porque ela utiliza um método para ser construído que a gente vai conhecer um pouquinho dele ao longo da nossa aula. E ela é uma ciência dos homens, porque o objeto de estudo da história é o homem, é a humanidade. E onde que a história acontece? A história acontece no tempo. Então é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui na nossa videoaula no nosso canal. Então vamos lá, nós já vimos que a história é a ciência dos homens no tempo e a gente vai ver agora por que então nós temos que estudar história. Por que é tão importante essa disciplina, que trabalha com o homem, com a humanidade, que trabalha com o tempo? A gente vai ver que a história é uma ciência do passado, sim, mas ela também é uma ciência do presente, por que não dizer do futuro? Porque quando nós conhecemos o nosso passado, a gente compreende o nosso presente e pode modificar o nosso futuro. Mas como assim? Nós, eu, você, não são só os grandes homens, A gente não trabalha só com as grandes datas e os grandes fatos históricos. Também trabalhamos com eles. Mas nós vemos que toda pessoa, todo ser humano é um sujeito histórico. Então a sua história de vida também diz respeito ao conhecimento histórico. E a gente vai ver que quando nós conhecemos o passado e a gente compreende os erros que a humanidade cometeu, a gente pode modificar o nosso futuro. A gente não precisa fazer igual. E com isso a gente entende que a história é uma ciência ativa, Ela pode modificar o nosso futuro através do conhecimento que nós temos do passado. Então vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, a gente já aprendeu, Voltando aqui que a história é uma ciência. E a gente vai ver, então, como eu estava falando para vocês lá no início da nossa videoaula, que ela é uma ciência porque ela tem um método, não foi isso que eu falei? E que método é esse? A gente vai ver que o historiador, ele trabalha com fontes históricas. Eu costumo ilustrar isso como uma receita de bolo. Quem aqui nunca fez um bolo, quem pelo menos nunca fez, sabe mais ou menos o que leva de uma receita de um bolo. O trigo, o ovo, o fermento. Pois é, a receita da história, a receita que o historiador utiliza para construir a história, são as fontes históricas. E aqui eu separei para a gente poder conhecer um pouquinho algumas dessas fontes. Então a gente tem ali as pinturas, que a gente trabalha com esse tipo de fonte que durante muito tempo não foi reconhecida como uma fonte que o historiador podia utilizar para construir a história. E são as chamadas pinturas rupestres, lá da pré-história, como muita gente chama o homem das cavernas. A gente tem também os vestígios humanos, que são fontes históricas. Tudo que o homem deixou ao longo da sua história, ao longo do tempo, pode ser também uma fonte histórica, faz parte dessa receita da história. Então, com ossos, dentes, construções, as ruínas de uma construção, desde um vaso de cerâmica, pontas de uma flecha, várias coisas que foram deixadas pelo homem ao longo da sua história.
nós temos os documentos escritos, como cartas, jornais, registros, revistas. E esses documentos escritos durante muito tempo, né, foi a única fonte, ou melhor dizendo, o único tipo de fonte confiável. Os historiadores só consideravam história aquele período que tinham esses registros. E como que o historiador faz? Assim como quem faz um bolo mistura os ingredientes e vê ali o seu bolo crescer, o historiador recolhe essas fontes, interpreta e constrói o conhecimento histórico. Então a gente já aprendeu, né, que a história é uma ciência. E a história, o objeto de estudo da história é o homem. Então tudo que foi deixado pelo homem ao longo da sua história é uma fonte histórica. E o trabalhador, aquele que, né, faz a história, é chamado de historiador. Então a gente já viu aqui que a história é uma ciência. E agora, já caminhando para o final aqui da nossa aula, a gente vai aprender um pouquinho como que a história foi construída, né? Então nós vemos aqui que para nós entendermos a história, a ciência histórica, a gente precisa de algumas, vamos dizer assim, algum conhecimento, né? Como a questão de milênio, a questão de século, década. Por quê? Tudo isso foi criado, ou melhor dizendo, o historiador utiliza tudo isso para facilitar, né, o conhecimento histórico, para facilitar a construção desse conhecimento. Então você que está aí em casa assistindo esse vídeo, você precisa relembrar de coisas que talvez você já saiba, né? Mas tem muita gente que está tendo seu primeiro contato com a história, com o tempo, então precisa relembrar ou ver pela primeira vez, né? Como os alunos no 6º ano, por exemplo, às vezes não lembram muita coisa sobre isso. O que é um milênio, que é um espaço de 1000 anos, o que é um século, que é um espaço de 100 anos, uma década, um espaço de 10 anos. Uma outra coisa no conhecimento histórico são as nomenclaturas e as siglas que nós utilizamos, como o AC, o DC e o AD. AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. E esse aqui, o AD, geralmente nós não vemos muito mais nos dias de hoje, mas ele pode ser encontrado em alguns livros e em alguns documentos, que significa Anno Domini, que é o ano do Senhor. Então, todos os fatos que ocorrerão após o nascimento de Cristo podem também, né, apresentar ali na sua datação a sigla AD, Anno Domini. Então, prosseguindo aqui, nós vamos ver mais um pouquinho, né, de algumas ferramentas que nos ajudam a conhecer mais a história e a estudar a história. E agora, gente, esse daqui vai ser o nosso último slide por hoje e a gente vai depois estar aprofundando isso aqui um pouquinho mais, né? Então, o modelo que a gente costuma chamar, né, de modelo europeu da divisão da história, nós vamos ver que ela foi dividida dessa forma, a história, para facilitar o estudo da mesma. Então, nós vamos ver aqui que a história ela tem basicamente essas divisões, tá? A pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vai até os nossos dias de hoje. Então, nos próximos vídeos, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o conhecimento de pré-história, que é uma aula que também é bem interessante. Por que pré-história? Você já se perguntou aí na sua casa? Por que esse nome pré? Mas pré, antes da história? Por que tem esse nome? Depois a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Só lembrando você que está assistindo o vídeo, que ninguém nasce na idade, acorda ou dorme na idade antiga, né, melhor dizendo, e acorda, e agora já é a era medieval ou a idade medieval. Isso são processos, né, que vão acontecendo ao longo da história e modificando a mesma. Então você que quer saber mais sobre esse conhecimento que é tão importante para a vida da humanidade, para a vida do homem, para a sua vida, né, conhecer a história, depois formar aí uma consciência crítica, porque o conhecimento faz isso com a gente, fique ligadinho no nosso canal, que em breve nós vamos ter mais um vídeo. Tchau, fique com Deus!